O Labfora foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura via edital de seleção de projetos número 017/2021 da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Esse é o nosso terceiro encontro, o terceiro de 4, então esse é o nosso penúltimo encontro com a Agripina, antes da gente encerrar na semana que vem. Eu queria aproveitar para dizer que a gente está subindo a bibliografia toda no Drive, então vocês podem encontrar os textos por lá. E qualquer dúvida é só chamar aqui no chat. E é isso aí. Agripina, é com você. Oi, gente, boa tarde. Vou esperar mais uns minutinhos, mais uns 4 minutinhos para ver aqui. Oi? Alguém falou alguma coisa? Desculpa, eu acho que cortou o microfone. Vocês conseguem me ouvir? Eu vou dar. Ah, tá. Vamos começar então. Boa noite, me chamo Agripina. Esse é o penúltimo encontro, como a Fih falou. Nesse encontro, eu queria fazer uma proposta mais expositiva. E é isso, assim, como eu senti que o grupo estava mais interessado numa abordagem introdutória e de conteúdo sobre esse tema de arte, hoje preparei uma apresentação que não é um resumo, mas é uma introdução para a parte histórica do tema que a gente está estudando, né, pensando junto sobre, que é arte conceitual. Eu vou começar a compartilhar agora a apresentação com vocês, tá? Só um minutinho para, enfim, acessar todas as tecnologias. Vou compartilhar a tela. Pronto. Vocês conseguem me ouvir? Conseguem ver a tela? Sim. Ok. Pensei uma apresentação mais imagética para esse momento. Já que a gente começou, né, no primeiro encontro só com textos, eu pensei de hoje, gente, adentrar as imagens. E, e aí começam parte desse problema conceitual que esse grupo histórico está se preocupando e que eu vou agora brevemente tentar resumir muito rápido para vocês, mas também contextualizando um pouco. Esse é um quadro de Mark Rothko, de 1954. O problema que a pintura está explorando nesse trabalho específico é impossível de acessar aqui, porque isso é uma imagem, isso não é uma pintura. Isso é um fato que parece muito banal para a gente agora, mas que se revela como parte fundamental desse problema, que é um momento onde a arte está olhando para ela mesma e perguntando o que é uma pintura. A pintura é virtualmente um plano, uma tela, ou ela é cor, é textura, é tipo uma coisa de fato que está no espaço. E esse era um problema que artistas como Mark Rothko e outros que optavam por uma abordagem mais formal da arte, estavam investigando nesse momento. Esse quadro se chama Laranja e Bronze. É um quadro que tem dimensões médias de um corpo de uma pessoa e ele é extremamente vibrante pessoalmente. Eu nunca vi pessoalmente, mas ele é conhecido por ser um quadro de cor vibrante.
Esse próximo quadro chama número 5. É de um artista também estadunidense chamado Jackson Pollock. Nessa imagem, a gente consegue ver o contraste dessa pintura com o corpo de uma pessoa. Não só pelo caráter monumental da obra, mas também pela expressão que o traço do artista mostra, Pollock vai mostrando que a pintura é e pode ser algo que é mais do que uma imagem estática. É quase o registro de uma dança, de uma coreografia que o pincel fez sobre a tela. E aí, né, retomando um pouco do texto que o Saul Lewitt introduz para a gente no primeiro encontro, né, sobre como a arte conceitual é diferente do que é visualmente expressivo, como que esse gesto do Pollock, de alguma maneira, apesar de ser mais uma investigação formal, pintura também já não aponta em uma vertente desse pensamento, né? Eu selecionei esses dois artistas porque o Jackson Pollock e o Martin Rothko fazem parte de um grupo de artistas chamado Expressionistas Abstratos, que foram um conjunto de artistas que estavam situados nos Estados Unidos, mais precisamente tipo, na região de Nova York, norte, noroeste, enfim, Estados Unidos, costa, enfim, costa de Nova York. E nesse momento, bem depois da Segunda Guerra Mundial, os artistas que estavam vindo da Europa já estavam se preocupando com essa abordagem formal, de olhar para o que o objeto é em si, né, a questão da forma. Estavam vindo para a Europa, eles encontram os artistas estadunidenses numa posição de país americano, né, no sentido de continente americano, como nós também somos, que por muito tempo orbitou em torno da Europa, agora refugiando artistas que estavam vindo de lá. Isso não acontece só nos Estados Unidos, é por isso que, historicamente, a arte conceitual é um movimento que ultrapassa só o contexto estadunidense. E no nosso próximo encontro, vou procurar trazer alguns artistas brasileiros e latino-americanos que também, por causa dessa conversa com eles da Europa e com próprias questões locais de cada cultura e cada grupo artístico foram se desenvolvendo, chegaram juntos, né, esse caminho comum, que é um pensamento conceitual sobre obras de arte que está dependida da matéria em si, que é o que o caso da pintura no Jackson Pollock e nos outros artistas formais está muito se preocupando. E, historicamente, é bom mencionar que o Jackson Pollock ele foi considerado pelos críticos de arte da época, sobretudo por um crítico específico, o melhor pintor vivo. E o Jackson Pollock é um pintor que morre jovem, num acidente de carro. E depois que ele morre, no meio auge da sua carreira, mas também com uma vida super conturbada, a galera fica tipo, caramba. E aí o artista que, enfim, né, a crítica estadunidense e essa elite artística escolhe abraçar depois, não imediatamente, mas um pouco depois, é o Jasper Jones, que é esse artista que é muito conhecido pelo trabalho das três bandeiras dos Estados Unidos que vão se sobrepondo uma sobre a outra, e que é geralmente associado ao movimento de pop art americano, mas que flertou durante um momento com a arte conceitual e criou diálogos com essa comunidade artística, que eu acho muito interessantes. Esse trabalho chama Alvo com Quatro Faces. É um trabalho que é uma pintura, mas que tem dimensão mais ou menos de um caixote fino. Então, também tem uma ideia de um objeto, tem elementos que são tridimensionais, né, que são essas quatro faces que estão situadas um pouco acima desse alvo super colorido. E, ao mesmo tempo, tem esse alvo super colorido que grita pintura. Isso, em 1955, foi entendido como um objeto que não sabe o que era. Um objeto que estava entre a escultura, mas que também não era a escultura exatamente, porque parecia pintura, e começava a evidenciar que a linguagem do objeto artístico talvez não fosse a principal fonte de atenção desse artista nesse momento. Logo depois, um salto de 10 anos, a gente vê já esse grupo mais organizado e essa imagem clássica dos arranjos da história da arte, que é o trabalho do Joseph Kosuth.
Gente, vou lembrar também que eu tô aqui com a câmera desligada e falando, mas essa proposta de trazer imagem também além de um exercício do olhar, um exercício de troca. Então, se em algum momento vocês se sentirem compelidos, compelides a compartilhar, por favor, me interrompam e compartilhem. E pode ser uma coisa como assim, eu já vi essa obra. Porque muitas dessas obras que a gente vai ver, elas lidam também com esse lugar do senso comum, né? Essa esfera que existe, que é meio comum a todos, mas que não é tão comum assim. Uma das coisas que me encanta muito na arte conceitual e que é uma vertente desse artista nesse momento é a ideia de que um trabalho ele tem que ser simples. Só que simples é uma palavra muito complexa e tiveram muitas abordagens para responder essa pergunta. Uma dessas, que é a estratégia que o Joseph Kosuth usa na maioria dos trabalhos e que eu gosto muito, é uma simplicidade semântica. Esse trabalho, que talvez seja uma das imagens mais famosas quando se pensa em arte conceitual, se chama Uma Três Cadeiras. Consiste de uma cadeira, que fica no centro da imagem, a fotografia de uma cadeira à esquerda e um papel com a definição do que é cadeira impressa do lado. E esse é o trabalho de arte. Uma cadeira que, na verdade, é três cadeiras. Tem todo tipo de teorização filosófica que se pode fazer por cima disso, linguística, visual, mas no fundo é um trabalho que descreve a si mesmo e que não oferece talvez nenhuma grande informação nova, porque é uma cadeira dizendo que é uma cadeira e que é uma cadeira, mas tem uma brincadeira poética aí que me interessa muito e que me lembra uma cena que é bem lúdica do Vida de Inseto, que é quando uma formiguinha pega uma pedra e mostra para outra e fala: imagina que essa pedra é uma semente. Aí a formiguinha fala: mas é uma pedra. E diz: sim, mas imagina que é uma semente. Esse exercício, né, de descolar a figura do que é em si uma cadeira da sua imagem, imaginar que esse objeto pode ser outra coisa, isso em si é uma virada de pensamento artístico para esses artistas conceituais. Esse outro trabalho é de um ano seguinte, do Kosuth. O que eu acho interessante da arte conceitual é que ela não nega o lado estético da arte. Esse é um trabalho que muitos poderiam aceitar como uma coisa muito bonita. Não à toa é uma imagem que circula muito pela mídia social, por exemplo, né? Pelo reino das imagens. Porque é colorido, porque é escuro, porque tem um fio, que tem uma sedução ali que aparece, que é bem feitinho. Mas é um trabalho que também é extremamente simples. É uma inscrição em inglês que se traduz com 4 cores, 4 palavras, que é basicamente uma descrição do que o trabalho é. E o título do trabalho não revela nada novo. É 4 cores, 4 palavras. E ainda assim é bonito. E é complexo. E chegou ao lugar de ser chamado um trabalho de arte. Isso, assim, eu aventuraria supor, não foi o Joseph Kosuth que fez. Isso é material industrial, recente, nos anos 60, que provavelmente foi encomendado para fazer esse trabalho. Então, parece muito simples, mas por muito tempo o artista era a pessoa que fazia. Nesse momento, o artista literalmente nem tocou nesse trabalho. O artista foi só a pessoa que pensou. Óbvio que isso gera toda uma questão ética, né, da autoria do trabalho, e que não está invisível no trabalho conceitual, está justamente ressaltada. Mas, enfim, nesse momento, acho que a discussão mais é de um trabalho que retorna para si mesmo e que se encerra nele mesmo. Nenhuma informação nova nos é apresentada para esse trabalho. Ele não é um trabalho que cria narrativa, que vai apelar para a imaginação. É um trabalho descritivo, em alguma medida. E aí eu queria introduzir vocês ao Saul Lewitt, que é esse artista que tem um texto
que a gente leu na primeira aula, acho que a maioria de vocês estava aqui, se lembra, e que meio que norteou como esse grupo ia se denominar, né? Artistas conceituais, a partir dessa expressão que não foi só o Lewis que criou, mas a partir do texto que ele escreveu. E que, na verdade, foram dois, né? O que a gente leu no nosso primeiro encontro foi as sentenças sobre artes conceituais. O São Lewis tem um outro texto mais denso que eu não escolhi não compartilhar, né? Porque eu entendi que como esse ambiente virtual não lida muito bem com informações muito densas, e, enfim, grupos que, enfim, estão mais enfim, denso demais para esse momento nosso agora, 1 hora, mas que eu vou fazer o upload no Drive, então vocês podem ter acesso se quiserem ler em outro momento. Que é um texto que também se chama Parágrafo sobre Nota Conceitual, uma distinção muito singela de título. Desse momento em diante, eu vou admitir que eu gosto mais do Solitude enquanto artista da palavra do que da imagem. O Solitude tem muitos trabalhos, mas o trabalho pelo qual ele é mais conhecido é esse. Que, na verdade, não é um trabalho, é uma série de trabalhos que se chamam wall drawing. Traduzindo ao pé da letra, seria desenho na parede. É uma série de desenhos sobre várias paredes que ele vai repetindo ao longo de muitos anos. E esses trabalhos, eles lidam com a ideia de instrução. Muitas poucas vezes esses trabalhos são feitos pelo Saul Lewitt. Muitas vezes esses trabalhos são feitos a partir de instruções que ele cria para os seus assistentes criarem. E quando isso acontece, ele oferece um manual de como fazer um diagrama de como montar o trabalho e um certificado de aprovação se esse trabalho foi bem executado ou não. Mas o que eu queria mostrar nesse momento é uma abertura desse trabalho. Foi o momento que aconteceu no Bottom Museum, que o Saul Lewitt foi convidado para fazer uma intervenção e ele convidou o público a interagir nesse desenho, nessa instalação, numa superfície. E de alguma maneira também desperta um pensamento sobre, tipo, uma vez tendo essa instrução, qualquer parede pode virar um trabalho do Saul Lewitt. Então, é um trabalho que é institucional, que está acontecendo dentro de um museu, na verdade, é um trabalho que está indo contra a própria noção do museu, que é colecionar o que é único, né? Que é guardar o que é precioso. Enfim, pensamentos. Numa superfície de parede, qualquer trecho contínuo de parede, use um lápis duro. Coloque 50 pontos aleatórios. Esses pontos têm que ser bem distribuídos ao longo da parede. Todos os pontos têm que ser conectados por linhas retas. E aí a instrução é ver qual desenho você pode construir com quantas camadas dessa instrução que você fizer. Então, 50 pontos são X linhas retas. Se você usar 100 pontos, quantas linhas retas e que outro desenho, se fizer mais uma camada. E pensar que o trabalho reside na execução, né? É um trabalho que tem a mão do artista, mas que não é o artista em si que está usando essa mão. É um convite à mão. É um desenho explicado, em alguma medida. E aí eu escolhi começar a ser um pouco contemporânea. Eu entendi que esse grupo era um grupo que estava chegando, né, na faculdade agora, tinha pessoas que estavam na universidade, estavam chegando no tema agora. Então, eu senti que era melhor ter uma abordagem que fosse histórica, para situar algumas coisas para fazerem sentido, mas também oferecer algumas viagens no tempo. E a primeira é essa aqui. 1917, essa imagem, que acho que alguns de vocês já devem ter visto, foi feita pela primeira vez. É de um artista chamado Marcel Duchamp. Eu escolhi não colocar o nome dele nesse trabalho, porque ele escolheu esse trabalho com outro nome. E dentro do trabalho do Duchamp, não é a primeira e última vez que ele vai fazer isso. Então, escolhi preservar o nome dele no mistério nesse trabalho, que é o trabalho mais conhecido, que nada mais é que um urinol pego, levantado ao contrário e assinado, datado.
como se faz numa pintura. Aquele trabalho geralmente é associado, sobretudo para mim, que, enfim, trabalhei com adolescente por certo tempo da vida, com um senso de ironia com a arte, né? Nossa, mas isso é arte, isso não é nada, isso é simplesmente uma coisa do mundo. E justamente o trabalho do Duchamp vai trabalhar com esse conceito que se traduz muito ao pé da letra como já feito, ready-made. Entender que as coisas no mundo já estão feitas, que o trabalho do artista talvez não seja criar, mas reorganizar elas, ou colocar elas no lugar onde elas não foram feitas para estar, como é o caso da obra de arte, o mictório. Mas esse trabalho do Duchamp que vocês estão olhando é outra coisa. Esse é um trabalho um pouco menos conhecido dele, e que levou, como vocês podem ver, 8 anos para ser concluído. É um dos penúltimos trabalhos que ele vai fazer em vida. E tem um título que eu gosto mais do trabalho em si, que é O Grande Vidro, ou A Noiva Despida pelos Seus Celibatários Mesmos. É um trabalho tão misterioso e tão confuso, e eu não diria nem abstrato, complexo, que ele envolve uma caixa de instrução para ser lido. Se chama Caixa Verde, que é um dispositivo que o Duchamp disponibilizou através de escrita e poesia para acessar esse quadro. E esse quadro, que na verdade é uma grande peça de vidro pintado, como vocês podem ver, ele está rachado. E isso não foi intencional, isso foi um momento de transporte da obra. E o Duchamp estava vivo quando isso aconteceu. E quando ele viu esse vidro rachado, ele não só achou que isso não tinha quebrado a obra, entre aspas, como isso foi feito para estar nesse trabalho. Então, interessa muito pensar esses trabalhos que, em 1923, estavam pensando sobre: será que o paradigma da arte é o que é precioso, o que é caro, ou o que é muito raro, de difícil acesso? Ou será que não é no vidro trincado da vida, sabe? Mas esse trabalho, ele tem ainda um quê de narrativa, de talvez de magia, de história por trás, que ainda não é aquela secura dos trabalhos conceituais. Porque o Duchamp, apesar de flertar com esse lugar, né, como é o caso do João Mendes, ele era um artista que vinha ainda de uma outra formação. E era um super salto, e um salto de mídia também, eu queria falar do Bruce Nauman, que é um artista dos anos 60, 70, 60 e 70, que vai ficar muito famoso por fazer vídeos de si mesmo. Eu acho ele não mostrar todos os vídeos que eu vou mostrar, que eu vou falar sobre aqui hoje, porque eu acho que, apesar de isso ser um encontro, uma aula, também é um vídeo do YouTube. E esse ressoamento, né, de mostrar, de fazer um vídeo mostrando um vídeo, me interessou com outro vídeo. E esse vídeo do Bruce Nauman, ele é tão conceitual que ele é muito fácil de ser descrito, mesmo sem ser assistido. O próprio título sugere: andando de uma maneira exagerada ao redor de um perímetro de um quadrado. Esse trabalho nada mais é do que o Bruce Nauman andando de maneira exagerada durante 10 minutos, durante o perímetro, que é esse quadrado de fita que ele fez no chão. Algumas notas sobre esse trabalho seria talvez pensar o quão recente, nesse momento, era poder fazer uma imagem de si mesmo em vídeo, e quem era esse artista que conseguiu deixar essa imagem, e quem era esse artista que, podendo acessar o legado dessa imagem, escolheu filmar a si mesmo andando num quadrado, repetidamente, de maneira exagerada. É de ironia gostosa, assim, que seja um vídeo, uma imagem em movimento que seja tão descritível, que talvez ela nem precise ser acessada pelo meio que ela foi criada, que é o vídeo. Mas também, de um ponto de vista histórico, a videoarte foi um grande paradigma para esses artistas, porque não só envolvia uma nova ferramenta de criação, né? Tipo,
Tá falando pelo chat, mas eu não consigo ver, gente. Foi mal. Se for alguém que tá com o microfone ruim, eu posso tentar olhar. Mas se não, vamos falar, por favor. Enfim, a videoarte é esse paradigma que, além desse nova ferramenta, né, a fazer filmes, era também um convite aos artistas pensarem sobre a... Porque quando se fala arte, a gente até hoje remete imediatamente à pintura, ao desenho, e, tipo, experiências manuais de fazer algo. E que é, de fato, uma grande parte do que é fazer arte. Mas que, por muito tempo, foi basicamente a única maneira de se legitimar e de ser entendido como alguém que faz arte. E até hoje, quando se é um artista, principalmente jovem, que se orbita por mídias que não são, assim, tão tradicionais ou tão constantes, é difícil de entender. E nesse momento, a gente acha que puxar para os artistas também uma reflexão sobre o que é imagem, porque a pintura é uma coisa muito específica em si, assim. Como a pintura é muito elitizada, fica às vezes difícil conseguir acessar o que é pintura. Eu cresci com pinturas em casa que meus pais tinham, que eles compraram em feiras de artesanato que tinha na praça onde eles moravam, e que eram objetos muito valiosos nos pais, eram muito bonitos, mas eram também objetos, assim, eram trabalho de alguém, assim, como, sei lá, a costureira que consertou o vestido da minha mãe, ou o... Enfim, era de uma outra esfera que não é essa esfera da arte. Essa esfera da arte, ela é inerentemente elitista. Isso é um fato. Queria, enfim, contar. Eu acho que ela não precisa ser, mas como ela foi construída ao longo da arte, ela é. E eu acho que movimentos como o de arte conceitual são também políticos, porque envolvem um outro olhar sobre isso. Lembrando, inclusive, desse quadro que eu tinha na minha casa. Mas quando se fala de experiência em pintura, na história da arte, se fala de quadros muito grandes, fala de quadros muito caros, fala de quadros muito importantes e de quadros únicos. De quadros tão únicos que eles podem virar xerox e que eles vendem. E que esse é um poder da imagem também, enfim, que não é restrito a esses quadros, que é um advento da tecnologia e que também contribui para esse paradigma desses artistas nesse momento. O que é a arte que não pode ser vendida, que é um vídeo? Hoje em dia se vende arte. Hoje em dia se vende vídeo também. Mas a ideia de que o vídeo é um objeto de arte a ser vendido até hoje não foi entendido. O que era esse artista nos anos 60, deixando matéria do universo para filmar andando? Senão um convite à banalidade do gesto humano de andar exageradamente. O Bruce Nauman, especificamente, é um artista que lida muito com a questão do corpo. E as obras dele têm uma poesia que é bem específica de quem gosta de dança. E quem, enfim, quem lida com o corpo de uma outra forma. Por isso que, apesar dele ser um artista conceitual, acho que a mídia que ele mais acessa é o vídeo. Porque é a única que consegue conciliar essa maleabilidade da dança com uma rigidez conceitual teórica. Enfim. E aí chegamos a esse vídeo que eu vou interromper o meu compartilhamento por um minuto, ligar minha câmera para dizer que eu vou compartilhar esse vídeo com vocês agora. É, tem mais uma artista nesse PowerPoint para a gente ser, enfim, discutir. Eu queria encerrar a aula com ela, mas eu queria fazer uma pausa para compartilhar esse vídeo com vocês. É um vídeo bem curto, ele tem 6 minutos, e eu queria que a gente visse ele junto. Porque quando eu penso em estratégias de educação, eu penso muito no que se pode compartilhar. E eu acho que pode se compartilhar de várias formas, tanto de maneiras que perpetuam para outras esferas do tempo, como, por exemplo, gravar esse encontro, disponibilizar ele no YouTube, como a gente está fazendo. E é um vídeo que fala de televisão, por isso que eu acho que é interessante que um vídeo no YouTube tenha isso. Mas quando eu penso em estratégias de educação, também penso em interação. E como a gente é um grupo que eu senti que se conformou muito em cima da plateia, eu entendi e acolhi também
e pensei numa estratégia outra que a gente pudesse compartilhar. Acho que ver um filme junto, ver televisão junto é um momento de intimidade muito grande. E, enfim, eu queria que a gente tivesse isso. Deixei aberto aqui no YouTube, tá vendo que carregou. E eu vou dar uma breve introdução. Esse artista, como vocês viram, se chama Richard Serra. E é um trabalho dele em colaboração com uma outra artista chamada Carlotte Spumann, mas que é uma série de vídeo performances, vídeo instalações, vídeo coisas que o Richard Serra vai fazer no começo dos anos 60 e que são muito interessantes, porque o Richard Serra ele é conhecido principalmente por ser um artista de escultura. E ele faz esculturas muito grandes, muito densas, muito pesadas, monumentais, assim. E não só isso, mas também projetos escultóricos de escada. 3 a 6 vezes por noite. YouTube é ótimo. Então, essa série de trabalho dele, para mim, é muito curiosa, porque ela demonstra um viés conceitual que nem sempre é tão nítido no trabalho dele, né? Que é tão denso e formal no espaço. Esse vídeo específico se chama Television Delivers People, que significa a televisão entrega pessoas. E é uma série de afirmações em inglês que ele faz sobre a televisão. E é isso. Tem 6 minutos. E eu vou procurar pra gente assistir. Eu não achei, eu tava vendo aqui rapidinho se consegui achar, não achei uma versão legendada, mas eu queria passar assim mesmo. E queria fazer um convite também para, enfim, a gente assistir esse momento de talvez em compreensão juntas. Eu vou tentar traduzir algumas partes, mas não é realmente um trabalho de entender. É uma televisão.
Nem. Parece que eu, tipo, botei vocês no mundo, né? E ficou rolando uma música de propaganda na espera. E é bem essa sensação estética desse trabalho. É um trabalho que tem várias provocações. Não sei se todos vocês entendem inglês. Posso procurar uma versão traduzida, se for pedido no chat. Mas é basicamente várias mensagens super políticas sobre o que é a televisão, quem controla a televisão, qual é o papel da televisão na cultura de massa nos Estados Unidos. E tem um formato que é bem televisivo, né? Que é de teleprompter, né? Que é um trabalho que está subindo. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho de arte que te desperta a sensação estética do não está acontecendo nada. Tô numa sala de espera, tô no telefone para falar com a conta de luz e me botaram com uma musiquinha tocando. Mas, ao mesmo tempo, tem mensagens de muita força aparecendo. Que são mensagens que, quando você lê, você meio que se liga num contexto maior. E isso é muito a conjunção conceitual que eu gosto, né? Um trabalho de arte que ele não é pretencioso no lugar, ele tem que ser visto no museu como um grande trabalho, tarará. Mas quando ele é visto, ele desperta uma atenção muito grande e te leva para um lugar de olhar coisas que estão para além do próprio objeto em si. Seja uma ideia, seja pensar quem controla a televisão, seja pensar o que é fazer um trabalho de arte, que parece uma propaganda de televisão, enfim. E a questão da linguagem, né, da palavra, sempre permeando muito esses trabalhos. Esse é um trabalho que ele é imagético e tem vertentes de história da arte que hoje em dia eu gosto até de embarcar muito, que é tipo, tem gente que conseguiria olhar esse trabalho e falar só sobre o fundo azul que esse trabalho tem, se desprender da mensagem que essas frases despertam sobre o que é a televisão. Falar mais sobre a cor dessas frases do que elas significam. Porque isso também é o que é a obra de arte, é o que ela é. É a cor, é a textura, é esse azul, o que esse azul desperta na gente e no conjunto com as outras coisas que formam esse trabalho. E tem a obra de arte, que é algo que é quase uma denúncia sobre o que é a televisão, que é uma coisa que um cartaz poderia fazer, mas de alguma forma isso vira um objeto de arte. E nesse sentido eu queria mostrar e discutir nossa última artista. Queria só fazer essa pausa, né, porque o vídeo é meio cansativo às vezes para atenção. Estamos bem? Estou indo muito rápido? Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tudo bem, por aqui. Seguimos. Chegamos na artista que talvez eu vá me estender mais, porque é uma artista que eu gosto muito. E, curiosamente, foi uma artista que uma amiga minha me mandou essa semana, então voltou no meu pensamento, que é uma artista que dialoga muito com o meu trabalho pessoal como artista, principalmente pelas escolhas de mídia, de usar painel de LED que ela faz, mas também por outras razões. E essa lembrança dela nessa semana com nossa aula me fez querer trazer alguma coisa dela e pensar sobre ela. Enfim, conhecer outras coisas também. Ela chama Jenny Rose. Todos os artistas que eu mostrei que a gente viu hoje, com exceção do Bruce Nauman, que eu não tenho certeza, são dos Estados Unidos. Eu tô mostrando para vocês um fenômeno que tá... E do Richard Serra, também não sei. Enfim, 90% são americanos. Talvez 2 sejam de outros países próximos, mas é um contexto muito local. Estou mostrando sobre os Estados Unidos numa linhagem de tempo que agora já está se estendendo até a década de 80, mas que é principalmente entre 60 e 70, de pensar obras de arte. Nesse momento que a Jenny Holder apresenta esse trabalho, aquela discussão que começou com o Marcel Duchamp fazendo uma pintura num vidro já tinha se levado para um momento que a arte estava desmaterializada. A Jenny Holder é de um pensamento e de uma cadeia de artistas que estavam produzindo arte na academia, nos espaços universitários,
e muito em ligação aos movimentos feministas, sobretudo feministas cisgêneros brancos, porém feministas estavam ali. Jane Roser é uma artista que conviveu, por exemplo, com a Adrian Piper, que é a artista que a gente orbitou um pouco sobre no nosso último encontro, como também fez Hollywood. Então, enfim, é um problema local que vai se expandindo e mudando de configuração com o tempo. Por que eu estou falando disso? Nesse momento, nos Estados Unidos, tinha uma historiadora de arte. Seria interessante quem se interessa, né, por essa visão de olhar a história da arte e o que é história, enfim, um pensamento sobre a história da arte em alguma coisa. Tinha uma historiadora de arte chamada Lucy Lippard, que estava acompanhando o trabalho dessas jovens artistas feministas conceituais e que se deparou com um termo que ela cunhou que chama desmaterialização de obras de arte. Que, enfim, não foi criado por ela, mas foi aprofundado e sobre esse trabalho da Jane Roser, ela vai elaborar, tipo, que esse trabalho, ele é desmaterializado, é uma forma bonita para dizer, tipo, né, o que não tem matéria. E como pode um trabalho de arte não ter matéria, sendo que, tipo, o trabalho de arte tem que ser alguma coisa. Esse trabalho se chama truismo, que é um neologismo no inglês, que seria traduzido ao pé da letra como verdadismo. São sentenças de saber, de conhecimento comum. São frases que talvez sejam coisas que a Jane Roser acredita ser verdade, ou que ela ouviu dos avós, ou que ela pegou de um amigo. São frases do que a gente chama de senso comum, listadas em um papel que ela distribuía pelos lugares. E a partir dessa distribuição, né, desses lambes colados, desses papéis distribuídos, isso vai aumentando ao ponto de escalar para uma ideia de uso de imagem de massa. Quando vira outdoor, quando vira letreiro, quando vira coisa para pessoas apropriarem na internet, fazerem boné, enfim, selo, ecobag, coisas. E ser uma coisa que não só é encorajada pelo trabalho, tipo, não tem uma questão de direito autoral envolvida, esse trabalho é feito para ser compartilhado, por isso ele é colado na rua, como também tem justamente uma revisão sobre direito autoral. Quem criou o senso comum? A Jane Roser fez essa reunião, ela organizou essas frases e explorou essas frases em LEDs, enfim, nas mídias que ela escolheu, mas essas frases não são, em suma, criações dela. Algumas dizem, por exemplo, o único jeito de ser puro é estar sozinho. A total submissão é uma forma de liberdade. E o que eu gosto do trabalho dela é como ele vai convidar o público a interagir com ele em diferentes formas e pensar essa dimensão concreta do que é a palavra, que é muito mais do que a mensagem que ela está trazendo, né? Que é tipo o significado da coisa, que é meio o porquê da linguagem existir, mas entender que a linguagem que vai ser dita, a mesma frase no outdoor e num bilhetinho, elas são diferentes. E entender isso como parte do que é arte visual, apesar de não ser visualmente interessante. E esse trabalho dela vai se desdobrar nesse trabalho, que também se chama Verdadismo, mas que tem um desdobramento que é um homem relaxado. E eu achei uma imagem provocativa para terminar nossa aula, porque ela vem com essa frase dita no primeiro plano: a timidez é risível. Fica aí o questionamento. Esse trabalho é uma forma de comunicação, é um banco de praça com essas mesmas frases, uma seleção delas, obviamente, escritas e dispostas no espaço público. E talvez essa provocação sobre a timidez seja nada mais um convite à conversa, né? Sentar num banco e conversar sobre qualquer uma dessas frases e o que ela significa, das interpretações do senso comum. Para mim, para você, talvez seja assim que a gente descubra a origem dele, compartilhando. Enfim, provocações sobre esse lugar que é colocado no espaço público e que vai remeter a um pensamento que
está muito mais interessado em fazer pensar e discutir do que no objeto em si. Apesar desse trabalho especificamente ser um objeto. E eu acho importante notar que toda vez que o trabalho se materializa, ele se materializa por um motivo. Então, é também que a arte conceitual ela pode ser bonita, ela pode ser interessante, ela pode ser visualmente. Ela não é para isso, mas a forma como isso vai se materializar também diz sobre como a ideia vai ser recebida. Apesar de que o artista não tem nenhum controle sobre isso. Mas, olhando aqui, um banco simples feito em mármore, material sólido, e também material que dialoga com as esculturas mais clássicas da história da arte. Pensar sobre essas escolhas. E é claro que essa criança que está tocando não tem o menor interesse em saber disso, mas isso está ali de alguma forma. Então, será que isso é uma ideia? Será que isso é uma característica do objeto? Quem colocou essa característica no objeto? De onde vem a inferência? Enfim, são esferas que o pensamento tem que a gente nem sempre consegue chegar, a não ser que a gente seja provocado a ir, né? Como Andrew Piper diz. Então, qual o papel da arte ou da educação se não nos forçar para esses lugares, pensar até onde a gente quer ir, até onde a gente quer compartilhar. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Queria finalizar dizendo que não é uma breve introdução, não descreveria como uma aula de história da arte, porque acho que uma aula de história da arte tem que ser mais longa e eu acho que presencial também. Ou não, pode ser online. Eu prefiro quando é presencial. Acho que, enfim, é sempre bom pensar que essas coisas que a gente está orbitando aqui, elas são disparadores para o nosso pensamento. Então, eu acho que a esfera da troca no presencial leva a gente para lugares como poder ver uma coisa pessoalmente. E isso é importante para aprender história da arte, eu acho. Óbvio que não precisa, enfim, ter um polo aqui em Milão para ter essa sensação, mas experiência de ver coisas juntos e, tipo, ver o que está se vendo é importante. Então, uma breve introdução em uma parte da história da arte estadunidense, da onde esse grupo de artistas conceituais estavam emergindo e estavam pensando no contexto deles. E queria que esses últimos momentos fossem mais de troca, de conversa, né, para a gente perguntas, mas também sentimentos, compartilhamentos. Alguém conhecia esses artistas, quer falar alguma coisa, pensava a arte assim, o que você pensa, isso é arte, isso não é arte. Eu adoro essas provocações, de, tipo, mas isso é arte. E, enfim, queria fechar também dizendo que isso é um recorte estadunidense, porque eu acho que a história da arte, ela é melhor aprendida e ensinada quando ela evita grandes generalizações, assim. Tipo, o que eu procurei tratar com esse módulo inteiro foi a arte conceitual no sentido amplo de como eu a entendo no mundo e no meu trabalho, mas ela é de fato um momento, uma fatia da história. E eu acho que a história da arte é bom quando ela não generaliza, quando ela olha um caso específico e vê, tipo, isso é uma forma de ser, isso não é o que a coisa é. E que é meio que eu quis fazer nesse nosso 4 encontros de um pensamento artístico. Mas de uma vertente histórica, enfim, minha formação, eu acho que é melhor olhar um caso localizado, entender e depois, talvez, olhar um macro. Que não é porque uma coisa aconteceu em 1960 nos Estados Unidos, e aí, sei lá, caiu uma manga em 1970 no Brasil, que essas coisas estão, assim, completamente interligadas. Mas é óbvio que elas podem estar porque elas estão próximas. Mas, enfim, poder estar não é necessariamente estar. Olhar com cuidado é sempre bom. Sobretudo, história, tá? E no nosso próximo encontro eu quero maximizar esse olhar que a gente teve hoje.
olhando para lugares fora dos Estados Unidos. Então, a gente vai olhar casas com pouco contexto, que não podem estar próximas, mas também podem estar distantes. A gente vai olhar Brasil, que é, enfim, de onde eu sou, e de onde acho que a maioria de nós somos. Então, acho que é importante olhar as coisas daqui. Vamos olhar artistas brasileiros que foram influenciados por esse pensamento conceitual, sobretudo na história da arte recente, né? Dos anos 80 para agora, basicamente. Mas também olhar umas coisas de antes, pensar no contexto desses artistas. Mas eu queria mostrar também um paradigma latino-americano e, enfim, a forma como o Brasil se insere na América Latina é muito única, né? Então, algumas coisas eu diria que estão mais próximas, outras não tanto. Algumas coisas que a gente viu até agora estavam muito próximas, apesar de elas serem nos Estados Unidos, como, por exemplo, o trabalho da Adrian Piper ou de outros que a gente pode ter olhado hoje. Não sei se alguém se sentiu conectado ou gostou muito de um desses artistas de hoje, isso já é uma prova de uma conexão que aconteceu, né, entre a arte brasileira e a arte estadunidense nessa época. Mas um paradigma mais organizado de esses artistas que foram emergindo, levando esse pensamento e pensar o que significa, queria fechar, né, o nosso ciclo de encontros, pensando o que a arte conceitual significa agora, nesse século onde nem não tem por que fazer história da arte, não tem nenhum grande movimento que defina o que está acontecendo. Como organizar o pensamento num momento onde a gente está tão preocupado em termos, identidades e palavras, mas também com tanta singularidade que um movimento coletivo talvez ainda não tenha se organizado enquanto um nome, ou enquanto unidade, como é quando a gente fala essas grandes realizações da história da arte. Não sei. É isso que eu estou pensando agora como historiadora e que eu quero compartilhar com vocês. E é isso, basicamente. Queria abrir agora para falas de vocês, perguntas, impressões, compartilhamentos. Oi, tudo bem? Eu gostaria de dizer que me inspirou todos, né, o, as artes, os artistas que a gente tem discutido, né, você tem ajudado a gente a refletir. E gostaria de dizer que, apesar de não dizer muito, gostei muito da sua aula, gosto muito da forma como você explica. E muito obrigado, mais uma vez, pela aula de hoje. E é muito inspirador, te ouvir falar e entender um pouco, né, o que são essas obras, o que essas pessoas querem dizer. Obrigada. Nada, muito obrigada por compartilhar, Amy. Se tiver alguma pergunta, talvez uma coisa assim, disparador para outra pessoa, que tal fazer assim, consegue escolher um dos artistas que eu mostrei hoje, seu preferido ou preferida? Nossa, complicado, mas eu não Bem sei se é rápido, né? porque todos, gostei de todos, mas eu acho que, como foi muito novo os textos, né, eu acho que eu acabei me prendendo mais a eles do que propriamente as imagens no geral. Não sei se isso é divisível, né? Enfim, se isso pode ser colocado dessa forma. Mas eu senti que os textos mexeram mais comigo. Então, Uhum. tanto o primeiro texto da aula quanto da aula passada, eu senti que me no chão e, e eu acho que eu me apeguei, então, a esses autores. Nossa, Amy, você tocou assim, num lugar muito sensível no meu coração, porque a arte conceitual me traz uma insegurança muito grande como artista, que às vezes eu também acho que eu gosto mais de falar do que de fazer coisas, assim. Eu gosto mais de ler do que de ver imagens. E aí eu fico pensando se eu talvez não seja poeta, mas eu não queria ser poeta, eu queria ser artista.
E eu fico nessa, será que dá para dividir, enfim, essa visão? E que bom, fico muito feliz com esse feedback de verdade. Inclusive porque eu tinha, enfim, ia guardar isso mais para o final, mas já que surfou assim à tona, eu vou comentar. Eu tenho uma proposição para o nosso próximo encontro. É uma proposição simples, que é ler um texto. Eu também sou muito ligada em textos e eu gosto muito da forma como o autor pode escolher passar uma mensagem dentro de uma linguagem diz muito sobre o assunto. Por exemplo, faço, estou me formando na Garra, mas estou me formando em História da Arte, que é um curso muito teórico, é um curso absurdamente descritivo, no sentido de descrever o detalhe do detalhe das coisas, que é um exercício muito maneiro, mas também que depois de um momento é um pouco chato. E entender a imagem de sua mais profunda coisa. E, consequentemente, os textos de História da Arte são muito densos, muito difíceis de ler, fazem referência a muitas coisas que você já devia saber, e aí você fica com preguiça de procurar, ou com palavras muito difíceis. E que, enfim, tem seu valor, pode fazer sentido em algum momento, mas que não é o que me cativava. Assim, um dos textos que me cativou, apesar dele ser um pouco difícil, é um texto que eu vou compartilhar com vocês, né? Deixa eu colocar no Drive, talvez mandar um e-mail para todo mundo. Chama Jasper Jones e os primeiros 7 anos de sua carreira. É um texto de um historiador chamado Lyle Steimer, que é estadunidense, se não me engano, que vai olhar sobre o Jasper Jones, que é esse artista, um dos artistas que a gente viu hoje, que é aquele que fez a pintura dos alvos. Ele vai olhar para a primeira individual que o Jasper Jones faz e os 7 anos primeiros de uma pesquisa que ele está começando a traduzir em pintura. E esse texto, ele, tipo, de um historiador da arte, que ele tem uma forma de analisar a arte que ela é quase narrativa. É muita metáfora, são muitas imagens, é um texto que quando eu li eu falei, nossa, esse é um texto gostoso de ler. E ao mesmo tempo é um texto analítico. E, enfim, dá conta de algumas questões complexas para quem tem esse interesse, como também seduz quem não tem, talvez, esse interesse a ter um pouquinho. Então, é um texto longo, e a única provocação que eu tenho para vocês é leiam. Pode ler, tipo, uma frase, mas leia. E aí eu já estou satisfeita. Lê o quanto quiser, o quanto se interessar, sem compromisso. E se quiser, na próxima aula a gente pode compartilhar, porque é um texto divertido de, tipo, trocar ideias sobre. Porque ele vai falar de questões muito específicas da história da arte, a dimensão do plano na pintura, quando ele vai falar sobre um olhar de uma pessoa que está entrando para a primeira vez e se perguntando com toda honestidade, caraca, que merda é essa? Tipo, Mona, que é isso? E admitindo para si que aquilo, tipo, que todo mundo tá gostando, para ele talvez seja meio ó. E, tipo, parte do texto ele fica meio tipo, caraca, tá todo mundo gostando e eu tô achando ó. Será que o problema sou eu? Enfim, quer dizer, é uma coisa divertida e ao mesmo tempo um julgamento de gosto, um conflito do pensamento que ele trata em texto de uma forma bem interessante. E é isso. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Perguntas, comentários, sensações, sugestões? A parte que eu achei bem interessante é quando você trata do material, do suporte, né? Por exemplo, eu faço uma pintura, enfim, ela é fotografada, né? O que é aquilo, né? Qual Uhum. aquele produto final, enfim. Fiquei pensando muito nisso, aí fiquei pensando em colagem, por exemplo, né? Tipo, dentro desse mesmo pensamento. Ou então um filme, mas que ele é intencionalmente pensado foto por foto, né? E Uhum. enfim, fiquei brisando essas coisas. Não elaborei nenhuma pergunta exatamente, mas eu fiquei brisando essas coisas, né? O que
Enfim, é muito interessante. Não, briso total, briso contigo. É, tipo, pra mim, assim, por incrível que pareça, eu comecei a minha experiência com arte. Eu acho que arte zona, tipo, institucionalizada, sem ser na escola, né, obviamente, que aí acho que é um projeto educacional outro. Mas eu comecei com pintura, quando eu tinha 15 anos. Eu fiz um curso de pintura aqui na minha cidade, que é São Gonçalo. E foi tudo. E, tipo, é uma mídia que me é muito próxima, assim, tipo, afetivamente. E que nem é tanta que eu curto em alguns aspectos, tipo, de pirar no tom do não sei o quê, ou no material que a tela é feita, não sei o quê, não sei o que lá. Fazer, enfim. Mas tem uma experiência que é muito boa em construção da arte, que a pintura evoca muito fortemente, que é a ideia de que um objeto de arte é um objeto único. Tipo, quando você aprende a pintar, ou a desenhar, inclusive, desenhar talvez, acho que não sei, desenhar talvez seja mais fácil de fazer isso que eu vou falar. Mas quando você faz, tipo assim, uma pintura, você fala assim, eu terminei de fazer uma pintura. Você sabe, por mais que você tente, assim, muito, 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 fazer uma pintura que seja exatamente igual àquela, exatamente igual, visualmente igual àquela, é, tipo, quase impossível. Desenho, acho que dependendo do desenho, é uma estrutura mais simples. Mas a pintura, enquanto linguagem artística, ela evoca muito essa dimensão do único. E a fotografia, justamente, não. A fotografia, apesar de que mesmo quando a fotografia foi inventada, ela já era uma coisa elitizada. E hoje, né, a gente vive num momento que a fotografia ela é, tipo, banalizada e dominada culturalmente por uma elite e direcionada, mas também popularizada ao ponto de parecer acessível. Enfim, a fotografia é algo que vem de um gênero que, mesmo quando ela era muito cara, é reprodutível. É tipo assim, se você rasga uma fotografia, a não ser que você tenha brigado com a pessoa, alguém tenha falecido, você pode tirar uma outra fotografia igual. Inclusive, a relação entre as pessoas que falecem e a imagem que elas deixam, uma coisa que é radicalmente mudada quando você passa da pintura para a fotografia, né? Porque a pintura tem um tempo, a fotografia tem outro. Enfim, essas questões. E daí tem uma questão material, né? Uma fotografia vale menos do que uma pintura, justamente porque ela é mais reproduzível. Mas aí tem a colagem. A colagem, o que que é a colagem? A colagem não é tão reproduzível assim. É quase um desenho, uma pintura com as fotos, com as imagens. E aí eu gosto muito desse exercício que é tipo a ideia de tipo foto, imagem e pintura. Tipo assim, a fotografia, quando a gente fala fotografia, na história da arte, a gente está falando de impressão. A gente não está falando das imagens que tem na galeria do teu Zap ou do teu, tipo, sua biblioteca de fotos, não é isso. Fotografia é impressão, é jato de tinta sobre papel, é tipo, não sei porque, é material, são, enfim, resolução da imagem, são piras técnicas, são piras da linguagem dessa mídia. A imagem, ela já é algo que pode ser irreal. Por exemplo, essa fotografia que existe na sua galeria do Zap, ela pode ser apagada e ainda existir, em forma de metadado, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Uma fotografia que é incendiada, ela deixa de existir. Fotografia impressa, que não tem mais como imprimir, né? Isso fica muito evidente na fotografia analógica, mas mesmo na fotografia digital, isso de alguma forma é muito presente. Se você apaga a fotografia e você não sabe recuperar esse metadado, isso também está de uma forma perdido. E a pintura é o contrário, a pintura é extremamente frágil. Por isso que tem vários casos na história da arte, e até recentes, de gente que vai protestar em museu, jogando tinta em obras de arte, ou rasgando obras de arte. Porque é uma ferida que dói, porque apesar de hoje, assim, conseguirem consertar e restaurar de formas que eu nem sei como, é uma coisa que é meio, tipo, não dá pra fazer de novo. É única.
consegue acessar o grau de patrimônio, de obras de arte, muito grande. A fotografia que a gente tira com o celular, hoje em dia consegue, mas talvez não tanto. E as composições materiais da coisa, elas também ajudam a entender o lugar que o mundo coloca essa coisa, e nós, como artistas, podemos olhar e falar, talvez eu queira colocar isso em outro lugar. Talvez eu queira que a minha fotografia de zap ganhe um lugar de dimensão, sabe? Como essa outra grande imagem pode tomar. É uma coisa que eu, pessoalmente, acredito bastante. Sim, sim. Isso me lembrou muito o Fefa, porque ele tira muitas das pinturas, os autorretratos dele são fotografias, né? E ele deixa isso bem explícito, achei interessante. Você falou de quem? Do Fefa Lins. Ah, sim, eu amo ele. Sim, ele é tudo. Tu é de Recife, Amy? Não sou, eu sou do interior do estado de São Paulo, mas é que Ah, eu tudo. acompanho muito o Fefa e é isso. Eu gosto muito dele aí. Então, um fun fact agora sobre mim. É meu amigo. Eu conheci ano passado em São Paulo. A gente participou de uma exposição junto. Mas aí eu viajei para Recife, eu adoro falar isso, em dezembro para fazer uma residência e, enfim, passar um tempo fora também. E ele mora lá, e eu, enfim, conheci o ateliê. E sim, é verdade, ele usa projetor. Muitos artistas hoje em dia pintam assim, usando projetor, ou tipo, partindo de fotografias para criarem imagens. E Fefo pinta muito, assim, pinta muito bem. Assim, ver o ateliê dele foi emocionante, assim. E pintar rápido e, tipo, tarará, e super gente boa. Sim, Mas, né? Além de ser um lindo. além de lindo, tem isso também. E, tipo, muito engraçado. Enfim, tava com ele há 2 semanas atrás. Engraçado, né? Pensar conjunções de tempo e espaço. E com a arte no Brasil, né? Como a internet consegue fazer a gente acessar, às vezes, alguém que tá, sei lá, 1.700 quilômetros daqui onde eu tô, que é onde o Fefo tá. Ou eu e você, que está, tipo, no interior de São Paulo, e eu que tô, tipo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. E pensar um mundo, né, que, tipo, isso é uma coisa que eu gostei de aprender a história da arte clássica, assim, olhar as imagens e pensar sobre a configuração dela dessas formas, porque a internet, ela nem sempre existiu. E eu acho que às vezes a gente esquece isso. A televisão nem sempre existiu, e às vezes a gente esquece isso. A televisão menos, acho que hoje em dia a era da televisão já se configura de uma outra forma, pelo menos para mim, para nossa geração, enfim, para um certo número de pessoas. Agora, a internet, mano, é tipo assim, imaginar que um dia essa conexão ela foi impossível me faz pensar sobre como se criava imagem, como se criava relação, como se criava sentido das coisas naquela época, enfim, como que as imagens circulavam quando isso acontecia. E a imagem mais antiga que a gente viu hoje é um trabalho de 1917. Isso é, tipo assim, mais de 100 anos atrás. Isso é, tipo, muito tempo. Parece, tipo, que não é tanto tempo, mas é, tipo, muito pouco tempo. Sim. Apesar de que a gente que trabalha com história sabe que é muito recente, né? Tá? É, mas dá para pensar em muita coisa mesmo, né? Por exemplo, quais permaneceram e deram continuidade, quais se perderam, enfim, quais a gente acha que nunca foram feitas, mas elas sempre foram feitas. É, e eu ia falar um negócio agora, mas eu esqueci, desculpa. Mas, tá, lembrei. Eu ia falar que dá para pensar não tão distante, né? Por exemplo, em 98, 99, toda aquela nova ordem da globalização e tal. Acho que é interessante as perguntas que você fez, né? Como as pessoas se relacionavam, como aquelas imagens eram veiculadas. E até recentemente, né, se pensar na virada do milênio, as pessoas queriam se matar, inclusive, porque depois de 99 vem o quê? Então, tinha toda aquela teoria da conspiração. Então, acho que dá para a gente perceber um pouco nesse movimento, o embate da imagem, da comunicação, né? Essa vontade de, enfim,
esse medo, né? Sim. E tem uma coisa que você falou que é muito bonita e me lembra uma coisa que um professor me falou uma vez na faculdade, que é tipo, o trabalho da pessoa que lida com história é ele olhar essa pergunta do tipo assim, como essas pessoas se relacionavam antes desse fenômeno e procurar. O trabalho do artista é imaginar. E esses trabalhos podem andar juntos, obviamente, né? Hoje em dia se fala muito da figura do artista, pesquisador, artista que investiga, faz pesquisa em primeira base, segue método científico, tarará, cria métodos. Mas a arte, além dela não ter um compromisso com a verdade, né, com o fato científico, ela, na minha visão, ela é muito pessoal. Então é também sobre o seu olhar sobre esse fenômeno. Enquanto a história talvez se configure como a história da arte, pelo menos, né? Como um pensamento, um olhar pessoal, né? Um pensamento sobre o coletivo, sobre uma estrutura maior. Por isso que eu acho que é muito bom tentar evitar grandes generalizações, assim. Eu acho que uma das coisas mais perigosas para se fazer é, tipo, falar de arte, como, tipo, fulano de tal foi o primeiro a fazer não sei o quê, ou, tipo, a primeira pessoa a falar. Eu acho que faz muito mais sentido elaborar o pensamento assim, fulano já estava falando isso desde não sei quando. Ou tipo, nossa, como isso aparece na obra de fulano. Porque senão as coisas ficam tão sensacionalistas que parece que o que é falado só faz sentido se for o primeiro a ser falado. E é engraçado também, né, como a arte conceitual vai lidar com essas frases, como a Jenny Roser fala, que é tipo, não é que ela foi a primeira a falar, tipo, todo mundo fala. Tanto que é, tipo, senso comum. Então, tipo, não é meio que nada de novo. Então não tem esse ímpeto do artista como gênio que vai descobrir uma coisa. Ela tá só falando, botando imagem e palavra no Sim. mundo. Isso me lembra tanta coisa. Primeiro, né, pensar te faz eu pensar que a história também é subjetiva e ela não tem um compromisso com a verdade, mas eu acho que isso é tipo assim, é papo de um dar soco no outro, essas coisas, né? Uma morte, por exemplo, dizendo no meu departamento que história e literatura não são tão diferentes assim. É, enfim, mas isso me lembrou muito a questão, né, de ser o primeiro. E eu vi um tweet esses dias que falava mais ou menos que parece que as comunidades, né, minoritárias, assim, entre aspas, tipo, pessoas trans, queer, né, pessoas negras, indígenas, parece que é como se uma própria mídia transformasse, como você falou, essa questão da autenticidade, de ser o primeiro e tudo tal. E como isso também acaba sendo um pouco incorporado, né, da nossa produção, de alguma forma, sabe? De pensar que tem que fazer algo que, enfim, seja tenham grandes dimensões, tenham grandes importâncias. Me fez pensar bastante nisso. É. Meu pensamento sobre isso ele é bem pessoal, assim. Eu acho que meus maiores desejos de fazer coisas grandes e o outro para tipo, ganhar muito dinheiro e poder ficar muitos meses me sentindo segura e poder dormir tranquila à noite, poder me mudar, poder fazer as coisas que eu quero sem uma grande noia. Mas acho que tem muitos sentidos nessa sua fala também, por exemplo. Fiquei pensando, enquanto você falava, quanto que, para mim, esse lugar do artista, ou, enfim, né, da pessoa minoritária, personalidade, né? Hoje em dia na internet tem aquela pessoa, tipo, que vai desde, tipo, tem várias camadas do iceberg, né? Vai do, perfeita, nunca errou, que aí, mas, enfim, senso comum, talvez, heterocis, até as coisas que, enfim, nossos amigos falam, a gente fala, e que a gente fica se perguntando, mano, mas será mesmo que é isso? Tipo,
pensando muito isso, né, tipo, na historicidade, sobretudo com corpos travestis, tipo, um grande ícone da década de não sei quando, como se soubesse aquela travesti viva nessa década, ou dos, tipo, em lugares que vão falar, enfim, essas associações, né, tipo, que tanto desumanizam quanto incluem, de certa forma, nas discussões coisas. E eu não sei, eu acho que a história realista, né, quem a faz não tem um compromisso na verdade, mas diferente da arte, eu acho que a história deveria ter. Eu acho que a história, tipo, é um lugar de se pensar a dimensão da verdade. E eu acho que a arte, não. A arte não precisa. Ela pode, tipo, ninguém vai falar, nossa, não pode. Mas a arte tem uma liberdade que é outra, assim. Eu acho que a história e a história da arte, né, ela se articula, pelo menos da onde eu venho de formação, como algo que vem de uma base que é quase científica, assim, tipo, você sair falando o que você acha das coisas te remete a pensadores que vão falar sobre é, o que é sentir, por exemplo. E aí você entender que antes do sentir você tem que ler, e aí você fica, tipo, enfim, uma formação acadêmica densa. E pergunta no chat. Vou olhar, peraí. Mas se quiserem ir falando, vou me atentar no chat aqui rapidinho. Mas não achei muito a pergunta, o texto. Ah, tá, do Chan. Não, aquela obra, assim, tem mil caôs por trás, assim. Tem várias pesquisas sobre, não foi ele que escreveu, não é um urinal da rua, é um urinal que ele pediu para fazer com dimensões específicas. Tem todo como é que fala? É, uma conspiração Illuminati por trás, assim, que é uma obra tão canônica da história da arte, que, né, a galera cria narrativas, assim, e o que é o fato mesmo se perde. Por isso que é uma coisa que eu não menciono, assim, porque eu já vi pesquisas históricas falando, sim, sobre a Mana. Já vi brasileiros falando, pesquisando na USP sobre que o Duchamp teria encomendado esse mictório de uma fábrica específica, tarará, tarará, outro que outra pessoa assinou. Mas o que eu gosto daquele trabalho é essa dimensão até sem autoria que ele tomou, assim, porque, tipo, tanto faz, assim, porque, tipo, nem parece arte, sabe? É um objeto banal, é um mictório assinado, como qualquer mictório de posto de gasolina, pode ser, só que colocado num lugar de objeto de arte. Mas essa pesquisa, né, sobre quem escreveu o conceito, isso é o interesse do historiador da arte, de ir atrás, pesquisar e ver que alguém de fato fez. Então, é o trabalho de alguém. Tem coisas importantes ali, alguém precisa ser remunerado por isso. O papel do artista, eu acho que é útil. E também nesse nosso encontro, eu admito que eu estou tentando equilibrar. Assim, eu não queria que fosse um curso de extra da arte. Então, estou aqui a Agripina artista, estou aqui a Agripina professora, outras coisas para a gente poder pensar. A gente tem 6 minutos para acabar. Que bom, rendeu hoje, né? Falando aberto. Tem uma última pergunta no chat. Mas ler, escrever artista para forma de aproximar para os trabalhos de arte. Tem pensado trabalho com escrita com texto narrados, áudio. Acho muito possível. Sim. Mona, eu tenho, fazer uma breve merchan de uma amiga. Eu tenho um amigo meu, chama Elilson. Ele é um artista da palavra e também professor, como eu. Mas ele é de Recife, inclusive, também, igual você. Muitas conexões, né? É bom quando a arte vira conexões afetivas também. Mas, basicamente, ele é um poeta, sempre da palavra.
do teatro, do corpo, enfim, de muitas coisas. E ele tem trabalhos que são cartas. E aí, esse lugar da carta, né, na arte contemporânea, coisa desmaterializada, do áudio, como é possível, né? E ele tem um trabalho, que é um áudio, que ele coloca num terraço, ou pode ser qualquer outro lugar, mas é um áudio, uma caixinha de som, falando sobre a avó dele, que me fez chorar, que me fez, assim, ficar corporalmente emocionada. Então, foi uma provocação que Rick fez no chat. Eu não só acho que é possível, acho que é super possível ter artista que trabalha com som, com áudio, e pensar também, assim, que nem todo trabalho de arte precisa emocionar, mas se, né, a secura do material for uma questão, esqueça, Mona, porque há jeito. E, enfim, hoje em dia, para encerrar nosso encontro, que rendeu bastante, que bom. Queria comentar que acho que eu sou uma artista que está muito próxima do texto também. Fiquei até me sentindo bem acolhida, que esse grupo pareceu estar atendendo mais para o texto. Espero que todo mundo leia, então, o texto sobre o Jasper Jones, que eu indiquei. Que aí a gente pode fazer um kikiki sobre o que cada um achou. É um texto bem denso, assim. Quando eu lia textos densos na faculdade, a galera tinha um exercício, tipo assim, primeiro falar, tipo assim, tentar não fala, sua opinião é importante. Ninguém fala bobeira, fala. Falamos, discutimos. E aí, honestidade, fala, gente, esse parágrafo aqui eu não entendi nada. Estou perdida, o que que vocês acharam? Ou, tipo, nossa, essa frase aqui eu achei linda. Me tocou muito, achei incrível. Isso é uma experiência de conhecimento, né? De, enfim, trocar e, enfim, ser feliz. A gente pode até fazer uma experiência pelo chat, assim, que acho que pode ser uma forma de ir deixando pequenos pontos de interação, assim, ao longo da discussão. É isso, gente. Agora, realmente, temos que encerrar, por favor. Parem de falar todos ao mesmo tempo. Queria convidar a Phoebe para se despedir da gente e a gente se encaminhar. Adeus. Foi ótimo hoje. Muito obrigada, gente. Eu fiquei feliz. Nossa, eu também me senti muito acolhida hoje. Artistas da escrita, vamos nos unir. Né, É, unidos. gente, muito obrigada por terem vindo hoje. Esse foi o nosso penúltimo encontro. O material das aulas, a bibliografia, a ementa, tá tudo disponível no nosso Drive. E o link do Drive tá tanto no e-mail para quem se inscreveu, quanto no nosso blog no Tumblr. E é isso aí. A gente se vê semana que vem. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Ana, Agripina. Obrigada a todo mundo que veio. Um abraço. Até semana que vem. Obrigada, gente.